Oi, gente, vamos para mais uma aula, né? Depois da prova. Eu ainda não mexi com as provas, mas eu vou começar já, tá? Nós vamos falar sobre a importância da indústria no Brasil. O Brasil foi um país onde a industrialização dele começou tardia. Mas mesmo com ela tendo começado tarde, o Brasil ele se encontra hoje até bem estruturado em relação à industrialização. O Brasil de 1500 a 1808 não podia ter indústria no Brasil. A única indústria que tinha aqui era de cana-de-açúcar, né, para fazer o açúcar. Porque o Portugal sempre deveu para a Inglaterra e a Inglaterra não permitia que o Brasil fosse industrializado. Porque se o Brasil fosse industrializado, automaticamente os portugueses iriam ser concorrentes da Inglaterra. E ela não queria isso, né? Porque o Brasil pertencia a Portugal. Então o Brasil não pôde ser industrializado até 1808. Depois de 1808, começou a vir algumas indústrias para o Brasil, mas muito pouco. Vir não. Aqui no Brasil foi criado algumas indústrias. Até então não tinha capital estrangeiro, então não podia entrar uma indústria de outro país aqui. Entre 1808 e 1930 foi denominado a fase de liberdade industrial. E mesmo assim, a família real ela ainda tinha restrições. Não era qualquer indústria que podia ser montada aqui no Brasil. Depois da independência do Brasil, 1822, com a mão de obra escrava e tudo mais, isso não possibilitava a formação de um mercado consumidor. Por quê? Porque os negros, eles eram escravos, então eles não tinham poder de compra. A Inglaterra, ela foi o primeiro país a acabar com a escravidão negra. Por quê? Porque ela era muito boazinha, prof, e ela achava que não tinha que ter escravo. Não. É porque o pensamento foi assim: se eu liberto essas pessoas, passo a pagar um salário para elas, elas vão ter poder de compra. Então eles acabaram com a escravidão para que essas pessoas pudessem comprar, e não porque eles eram bonzinhos, certo? Porque daí essa pessoa ia passar a trabalhar assalariado, ela ia ter que comprar comida, ela ia ter que comprar roupa, ela ia ter que comprar remédio e ia movimentar o comércio. Aqui no Brasil não, né? Que a escravidão acabou em 1888. Então demorou muito para acabar e acabou também forçada pela Inglaterra. Em 1930 a 1950 teve a Revolução Industrial Brasileira. Por que 1930? 1929 teve a crise de 29. Então todos os produtores de café no Brasil quebrou, porque caiu a bolsa de valores nos Estados Unidos. O Brasil vendia muito café para os Estados Unidos e ele teve que parar, e essas pessoas que pararam com o café tinham que investir em outra coisa. Aí, muitas delas começaram a investir em indústria, a criar sua própria indústria. Então, por isso chamada Revolução Industrial. Então, nessa época veio muita indústria para o Brasil. Com o governo de Getúlio Vargas, ele também fez a implantação de diversas atividades industriais no Brasil. Ele incentivou, ele dava incentivo fiscal. Então, assim, dava terreno, isentava de impostos, tudo para que a pessoa fosse e montasse a sua indústria. Ficava mais fácil, facilitava a vida da pessoa. E implementou a CLT. O que é a CLT? A consolidação das leis de trabalho. Então, a partir de agora, o funcionário só trabalha 8 horas por dia, o que passar de 8 horas é hora extra, ele tem direito a férias, ele tem direito a receber auxílio se ele ficar doente, tudo mais. Antes não tinha essas coisas, tá? Então, isso foi muito importante
E aí as pessoas queriam trabalhar na indústria, porque daí era uma segurança, né? Depois, em 1950, entrou Juscelino Kubitschek como presidente do Brasil. Juscelino Kubitschek, aí foi a fase da internacionalização. Juscelino Kubitschek abriu as portas do Brasil para que empresas de fora, de outros países, pudessem vir e montar sua filial aqui no Brasil. E aí aumentou também os empregos e tudo mais. Isso foi muito bom. No que mais ele investiu? Em estradas, porque ele era um homem com uma visão moderna. Então ele investiu em estrada, em meios de transporte, né? Porque eu tenho que transportar esse meu produto. Aumentou as indústrias de energia, porque como que eu vou montar uma indústria em algum lugar, mas lá não tem energia? Não tem como, né? E nessa época, o capital estrangeiro que veio para cá, um dos principais foi a indústria automobilística. E nessa época surgiu o ABCD paulista, ou o ABC paulista, que é a região do estado de São Paulo, onde é mais industrializado. Por quê? Porque fica próximo ao Porto de Santos. Então eu tenho uma indústria aqui, e eu sei que eu vou fazer com que o meu produto saia sem eu gastar muito. Por isso que teve a grande concentração de indústrias em São Paulo, no ABC ou ABCD paulista. Em 1964 e 1885 teve a ditadura militar. O Brasil nunca teve uma economia boa, de falar assim, nossa, agora nós estamos bem. O Brasil está economicamente bem. Não tivemos. Mas teve o milagre econômico brasileiro. Foi a época onde o crescimento econômico brasileiro melhorou muito, muito mesmo. Foi na época da ditadura militar. Só que, a partir de 1985, teve a alta no petróleo. O petróleo ficou muito alto e o Brasil entrou em crise de novo, mais uma vez. Depois veio a globalização muito forte, né? Porque a globalização ela é desde as grandes navegações. E aí o que aconteceu? Através da internet, as pessoas compram e vendem. Então, da mesma forma que o Brasil podia até vender para fora, também outros países compravam de outros países sem ser do Brasil. Então, assim, facilitou o comércio, a globalização. E aí o Brasil entrou de novo, mais uma vez, a industrialização do Brasil, e o comércio internacional deu uma enfraquecida, tá? Hoje, a economia do Brasil é boa? Não, a economia do Brasil não é boa. Tem vários fatores que fazem com que a economia do Brasil não seja uma economia boa. Mas esse processo pode ainda ser mudado. Um dos motivos da economia do Brasil da época ficar ruim foi o período do Fernando Collor de Mello, que foi um presidente do Brasil. E ele, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, e aí eles começaram a privatizar muita coisa no Brasil, a vender muita coisa para outros países, a privatizar. Muita coisa que pertencia ao Brasil, hoje não pertence mais, certo? E aí tem as atividades para vocês fazerem. Beijo, boa aula!